Olá, eu me chamo Sara. Eu sou a Juliana. E eu sou a Jennifer. Vamos falar sobre a discriminação racial e o preconceito. Não é de hoje que o racismo está presente na vida da maioria das pessoas. Apesar da Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea há aproximadamente 130 anos, o racismo ainda é muito forte nos dias de hoje. Em alguns países é mais forte do que em outros, apesar do tempo que passou e que já deveria ter se extinguido, ele ainda existe. O racismo surgiu quando os europeus passaram a vender escravos negros para outros europeus com a ideia de que eles, por terem a cor da pele diferente da sua, eram inferiores. Alguns deles precisavam dessa ideia como maneira de aliviar a consciência. Desde então, a ideia de que o negro é inferior atravessou os séculos e permanece até hoje como o racismo. Os movimentos negros ao redor do mundo sempre buscaram algo em comum, que é o respeito aos direitos civis da população negra e a igualdade e o combate ao racismo. Principalmente na década de 1950 e 1960, o movimento negro houve maior visibilidade, gerando algumas manifestações e destacando alguns líderes do movimento, como por exemplo Nelson Mandela, da África do Sul, Zumbi dos Palmares, do Brasil, Martin Luther King, dos Estados Unidos e Rosa Parks, também dos Estados Unidos, e entre outros. Nesses movimentos houve algumas conquistas, como o Dia da Consciência Negra, e também como ele é importante no calendário escolar, que alguns alunos podem conversar sobre o assunto e também comemorar. E depois disso houve algumas manifestações. Ultimamente a mais conhecida é a Vidas Negras Importam, lá nos Estados Unidos, que começou em 2013 com a morte de um adolescente afro-americano ser morto a tiros. E há 5 meses ou há 4 atrás voltou a se destacar essa manifestação com a morte de George Floyd, e algumas cidades lá foram às ruas manifestar contra o ato que aconteceu com ele e contra o racismo, que, incrível que pareça, ainda não foi combatido até hoje. Enquanto essa questão não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos e todos nós juntos refletirmos, avaliarmos e desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial, vai ser muito difícil no Brasil chegarmos ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. Muita gente pensa também que o racismo é preconceito somente com pessoas de pele negra. É importante lembrar que existe o racismo quando é tido preconceito contra qualquer tipo de raça. O racismo é uma forma ridícula de preconceito e sem dúvidas pode ser evitada. Somos todos iguais. Não basta não sermos racistas, sejamos antirracistas.